Vanessa Muradian, médica veterinária, formada pela Universidade de São Paulo, possui mestrado em epidemiologia experimental e aplicada às zoonoses também pela Universidade de São Paulo. Realizou doutorado pela mesma instituição, é facilitadora de constelação familiar nas áreas de família e profissional, em especial de questões que envolvam animais e suas relações com seres humanos. Atualmente, realiza seu pós-doutorado em nutrição oncológica. Boa tarde. Quando eu recebi o convite, né, para falar aqui no simpósio, no momento, eu tive dois sentimentos assim muito fortes, né? No primeiro lugar, o sentimento de gratidão por terem lembrado do meu nome, né, para poder falar de algo que eu adoro, que é realmente a nutrição do paciente oncológico. Mas, ao mesmo tempo, tive um sentimento um pouco de medo, de desafio, né? Pensando, ainda mais quando eu recebi o flyer, né, o folder do simpósio, que eu vi lá, simpósio de análises clínicas, eu olhei aquilo e falei, o que eu vou falar num simpósio de análises clínicas, sendo que eu não sou dessa área? Eu não estou na área de análise clínica como, né, os colegas que palestraram hoje antes de mim. Eu estou na outra ponta, eu estou na ponta de quem envia o material para análise clínica. Então, assim, foi um desafio, agradeço novamente o convite, foi um grande desafio ao montar essa palestra, e fiz o melhor que eu pude, realmente, para falar da nutrição do paciente oncológico e o que a gente pode priorizar nesse tema, né, das análises clínicas, que eu já fui apresentada. Então, eu comecei a falar, de maneira geral, logicamente, eu não vou me ater a detalhes de oncologia, nem de nutrição, porque não é o foco, eu levaria, né, algumas horas para falar sobre isso, mas em relação ao que é mais importante, né? Então, dentre os distúrbios mais frequentes dos nossos pacientes oncológicos, e quando eu falo aqui de paciente oncológico, entendam cães e gatos, que é basicamente o que eu trabalho, né? Dentre os distúrbios mais frequentes, o que a gente encontra de mais importante são aqueles ligados à nutrição, em especial relacionado à perda de peso e à desnutrição. Quando eu falo aqui em perda de peso e desnutrição, muitas vezes, no dia a dia da clínica, né, o clínico, seja que trabalha com oncologia ou não, ele costuma dar atenção para esses fatores, normalmente, quando eles já estão muito avançados. Então, aquele paciente que tem uma perda de peso já avançada, um paciente que tem uma desnutrição avançada, quando, na verdade, não é o ideal. A gente já sabe hoje que essa perda de peso e essa desnutrição, ela é importante desde o início. Hoje, infelizmente, ainda é muito negligenciado na oncologia. Podem ter colegas aqui que falam, não, eu presto atenção nisso, eu levo em consideração. Aos pouquinhos, isso vai mudando, mas ainda é muito negligenciado na oncologia. E tanto a perda de peso como a desnutrição, ela vem em decorrência de alterações inerentes à doença neoplásica e a possíveis efeitos colaterais do tratamento. Quando a gente atende, de maneira geral, seja o clínico geral ou quem atende mais, em especial, oncologia, um cão ou um gato com um tumor, uma doença neoplásica, enfim, é muito comum, num primeiro momento, olhar para aquela doença. E o que eu posso fazer com aquilo? Eu devo fazer cirurgia, é quimioterapia, é radioterapia? O que eu devo fazer para, de repente, melhorar a condição daquele paciente ou buscar uma melhor qualidade de vida? E, muitas vezes, esses tratamentos que a gente escolhe, que são, sim, necessários, não discordando, afinal de contas, é o nosso dia a dia, muitas vezes eles levam a efeitos colaterais importantes, que podem também, além, como eu falei aqui, das alterações inerentes à doença neoplásica, podem também serem responsáveis por piorar essa condição de perda de peso e de desnutrição. Então, a gente vê paciente com náusea, com vômito, comendo menos, ou, às vezes, comendo nada, no caso, falando aí da anorexia, muitas vezes com diarreia, com dores. E eu coloquei aqui cabeça, que é uma coisa que eu sempre me pergunto, será que os nossos pacientes têm dor de cabeça?
Será que a quimioterapia dá dor de cabeça? Né? Então, às vezes, a gente vê aquele paciente quietinho, num canto, está enjoado, está com mal-estar, está prostrado. É uma coisa que eu sempre me pergunto, será que ele também tem dor de cabeça? Ou dores diversas, né, que a gente não consegue avaliar? E mal-estar de maneira geral. E são sintomas, enfim, condições que vão levar a uma baixa resposta ao tratamento, baixa qualidade de vida do paciente, a um maior risco de complicações no pós-operatório, um aumento da mortalidade, da morbidade desses pacientes, maior tempo de internação e maior custo hospitalar. Em relação aqui ao tempo de internação e custo hospitalar, isso é muito mais levado em consideração, principalmente na medicina humana, né, como a gente fala, por conta das clínicas particulares, hospital público, enfim. Não que não seja importante para os nossos clientes, né, mas normalmente não é o foco principal. E aí, eu trouxe isso daqui porque é algo que eu acho maravilhoso, assim, o tanto, né, que alguns autores tiveram essa coragem, digamos assim, né, de publicar claramente. Eu trouxe só aqui essa publicação, mas tem outras, dizendo isso, né, que o sucesso da terapêutica empregada está diretamente associada ao estado nutricional do paciente com neoplasia. Então, olha só, olha como isso é importante. Né, como o estado nutricional, o status nutricional do nosso paciente tem ligação direta com o sucesso da terapêutica. Lógico, a gente precisa avaliar qual é o tipo de doença, o câncer, o tumor maligno, enfim, tem doenças, infelizmente, que são extremamente agressivas e que, independente do que esteja acontecendo com o paciente, a gente sabe que, infelizmente, o prognóstico é ruim e é rápido, né? Mas, de maneira geral, tem uma ligação muito importante. Esse trabalho eu trouxe só rapidamente, é um trabalho feito com seres humanos, e eles avaliaram aqui, né, sintomas relacionados à diminuição da ingestão alimentar de pacientes com neoplasia do sistema digestório. Mas eu trouxe esse trabalho por quê? Para chamar a atenção, deixa eu ver se eu trouxe aqui um mais de perto, trouxe. Eles avaliaram o quê? Avaliaram aqui no total 102 pacientes, né, de seres humanos, um número não muito grande, né, mas, enfim. E o que eu trouxe de importante? Desses 102 pacientes avaliados, eles acharam 100%, e eles publicaram isso, 100%, ou seja, todos os pacientes foram considerados com algum grau de desnutrição. Né, aí a importância, né, na medicina humana, realmente, isso ainda muito mais relevante, muito mais focado do que com os nossos pacientes. E nos nossos pacientes, o que a gente encontra? Então, eu trouxe aqui um outro trabalho, esse é num serviço de oncologia veterinária. Eles procuraram, avaliaram mais ou menos a mesma quantidade, aqui, né, 100 cães. Nesse trabalho, eles avaliaram apenas a questão do peso, né, e da massa muscular, antes do diagnóstico das doenças neoplásicas, foram diversas aqui, e depois. E o que eles encontraram? Que, no caso dos cães, pelo menos segundo esse trabalho, eles encontraram apenas 4% dos cães num estado de caquexia, e aí falando num estado de score corporal, considerado como caquexia, e 15% já com estado, né, com condição de perda muscular. E aí, num momento, né, a gente pode olhar e falar, caramba, mas só isso? Né, só 4% em caquexia? Só 15% com perda muscular? Será que essa perda de peso nos nossos pacientes realmente não é tão importante assim? E aí algumas perguntas, né, que eu trago são exatamente essas. Será que os sinais, e isso a gente vê no dia a dia, né, os sinais da perda de peso e da desnutrição nos nossos pacientes, nos nossos pets, eles não são tão evidentes do que em seres humanos? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente recebe um paciente que já está com uma perda de peso considerável, ou melhor ainda, ou, na verdade, pior ainda, ele já está com uma perda de massa muscular considerável, mas a hora que você vai avaliar, que você coloca ele na balança, ele tem um peso adequado. Um labrador ali com 40 quilos, por exemplo, você fala, ué, é um peso de um labrador, médio, enfim. Ele está com um peso adequado. Você palpa
né, a camada de musculatura, de gordura, e você vê que tem aquela capinha de gordura. Mas, quando você vai avaliar a massa muscular, ele já está perdendo massa muscular. E isso são sinais sutis, não tão sutis, mas, enfim, que no dia a dia passa batido. Né? Se o clínico não está procurando por esses sinais, isso passa batido, mas já indica que alguma coisa está acontecendo com aquele paciente. E um outro ponto, né, que também é levantado, inclusive nesse trabalho, é será que os nossos pacientes não chegam a um estágio tão avançado de perda de peso, de desnutrição, como acontece com os seres humanos, exatamente porque nós temos a opção da eutanásia, né? Não só nós, como veterinários, né, mas a família tem a opção de, muitas vezes, solicitar a eutanásia daquele cão ou daquele gato antes que ele chegue nesse estado. Quando ele já começa a piorar, quando ele já começa, né, estar numa condição clínica ruim, né, a família normalmente fala, não, eu não quero ver ele sofrer, vamos interromper aqui. Então, pode ser uma outra questão, um outro motivo de, talvez, por que a gente não vê claramente esses sinais de desnutrição ou dessas alterações nutricionais nos nossos pacientes. Mas aqui, nesse mesmo trabalho, tem um outro ponto que, assim, se você lê, né, e eu vou agora aproveitar aí o comentário do colega que falou agora, se você lê rápido, é uma informação que muitas vezes passa batido. Né? A hora que você vai ler com mais cuidado, o que ele fala aqui no meio de todas essas informações? Ó, que ele coloca aqui, que a condição corporal, aqui, o peso desses pacientes foi avaliado antes do diagnóstico de câncer, né, nesse caso, em 64 cães. Então, 64 desses 100 cães, eles tinham o peso antes do diagnóstico e depois do diagnóstico. E eles falam aqui, ó, 31% desses tinham mantido ou ganhado peso, comparado antes do diagnóstico com depois. Aí você pensa assim, espera aí, se 31% manteve ou ganhou peso, então o resto perdeu. Né? Se não manteve e não ganhou, então, espera aí. Essa informação não tem dessa maneira clara como eu coloquei aqui. Né? Quase 70%, né? 69% tinham perdido até 10% do peso. E, em algumas publicações, 10% do peso é considerado desnutrição. Então, por exemplo, né, como muitas vezes eu falo, aquele gatinho que você atende no seu consultório, que vem para você pesando 4 quilos, e que depois de uma semana, 15 dias, ele volta para um retorno pesando 3,5, ele está, desse ponto de vista, ele está em desnutrição. Ele perdeu mais de 10% do peso. Isso é uma bandeira vermelha total. E que, infelizmente, muitas vezes, ainda mais se é um gatinho aparentemente saudável, nesse exemplo, não é levado em consideração. E aí, perda de peso, será que é normal em animais com câncer? Essa é uma pergunta que, muitas vezes, né, me dá urticária. Né? Quem me conhece sabe que, nossa, eu odeio quando eu escuto esse tipo de pergunta, ou, muitas vezes, esse tipo de afirmação, tanto da família quanto dos colegas. Né? Então, às vezes, eu recebo pacientes que já perderam, já perdeu 3 quilos, desde a cirurgia, desde o tratamento, já perdeu 4 quilos. Enfim, não, mas isso é normal, porque tem câncer mesmo. Né? Então, é normal perder peso, o veterinário falou que é normal, a gente sabe que é assim. Gente, pelo amor de Deus, perda de peso, ela não pode ser considerada normal. A gente pode falar que é comum, a gente pode falar que é frequente, que a gente vê no dia a dia, mas ela não pode ser considerada normal de jeito nenhum. O que a gente sabe, até por conta da doença e por conta dos tratamentos, muitos animais têm dificuldade na ingestão do alimento, têm desidratação, má digestão, má absorção, principalmente em tumores, né, no sistema digestivo, mau aproveitamento de nutrientes, e tudo isso pode, sim, culminar com essa perda de peso. Mas a gente não pode considerar que isso é normal e que é assim mesmo e que não tem o que fazer. Aí eu trouxe aqui esse outro trabalho, eu não vou detalhar esse trabalho, mas eu trouxe exatamente para falar. É um trabalho que fala tanto da caquexia como da sarcopenia,
como síndromes emergentes de importância, de grande importância em cães e gatos. Esse trabalho ele não fala somente de animais com câncer, tá? Ele fala de animais com doenças cardíacas, com animais com doença renal, né, com outras doenças crônicas que podem comprometer com a condição corporal dele, com a saúde do ponto de vista nutricional. E aí chegamos aqui falando rapidamente, vocês já vão entender porque que eu estou falando de tudo isso. A síndrome caquexia. Eu vou falar bem rapidamente, porque é um outro assunto super vasto, né? Se eu for falar dessa síndrome aqui, também são mais algumas horas falando da síndrome da caquexia. E o que a gente sabe, na verdade, né? Ou melhor, o que a gente não sabe dessa síndrome? A gente sabe que é considerada uma síndrome paraneoplásica ainda não completamente compreendida, tem muita coisa que a gente não sabe sobre a síndrome da caquexia. O que a gente sabe, como um fato, que a alimentação assistida pode não surtir efeito nenhum. Então, tanto o paciente que você consegue modificar a dieta, colocar uma dieta mais palatável, uma dieta com uma maior densidade calórica, enfim, que você consegue incrementar a dieta dele ou até passar um tubo esofágico, um tubo de alimentação, para que você mesma tenha, né, uma melhor condição de fazer essa alimentação assistida, mesmo assim, pode não ter efeito. Ou seja, o paciente que está já nessa síndrome, ele já está no processo de perda de peso, mesmo com alimentação assistida, né? Então, ele tem perda de peso, mesmo com uma ingestão calórica adequada, e fala-se, tem muitos trabalhos falando, né, que há modificações no metabolismo desses pacientes associadas à presença da célula neoplásica, que é onde eu queria chegar. Não são todos os pacientes, né? Então, tem muitos trabalhos avaliando o comportamento da célula neoplásica em si, e que ela seria responsável por essas alterações metabólicas que culminariam com essa síndrome. E diz, né, a gente sabe, né, que a perda de peso, considerando isso, seria por causa, né, de um aumento do gasto energético, uma hiporexia ou uma anorexia, o paciente que come menos ou que ele não quer comer nada, uma baixa absorção de nutrientes e algumas alterações metabólicas. Lógico que a gente não pode desconsiderar o tipo de neoplasia, o estadiamento e o status nutricional prévio desse paciente. Esses trabalhos, eu não vou, logicamente, dar detalhes, mas vocês vão entender por que eu coloquei isso. Eles consideram, tem diversos trabalhos que avaliam o metabolismo dessa célula neoplásica, e ele considera, né, alterações no metabolismo de carboidratos, alterações no metabolismo de proteínas e alterações no metabolismo de lipídios, que seriam as responsáveis por esse desbalanço nutricional, que seria responsável por essa perda de peso. Então, muitos trabalhos falam no aumento do lactato no sangue, aumento do turnover da glicose, aumento da insulinemia, fala em maior lipólise, fala numa alteração do perfil sérico de aminoácidos, enfim. A gente tem vários trabalhos falando dessas alterações metabólicas que seriam a justificativa para essa perda de peso desses pacientes. Trouxe aqui alguns rapidamente. Nesse caso, eles avaliaram animais, cães com linfoma, né? Então, ele encontrou aqui, não saiu a setinha, que era para cima, era aumento do lactato sérico e aumento da insulina no soro, mesmo após a remissão completa da doença. E aí é onde eu queria chegar. Na verdade, era aqui que eu queria chegar. Como que a gente avalia esses pacientes? A gente tem... eu não vou nem, assim, não é nem supostamente, né? A gente tem os trabalhos falando do ponto de vista metabólico, do ponto de vista dessa célula tumoral, como que a gente avalia esses pacientes, que é o nosso grande desafio. Por quê? A grande maioria dos nossos pacientes que já estão com início de perda de peso, eles não têm, infelizmente, alteração nenhuma nos exames laboratoriais de rotina. E essa é
eu acho que é o maior desafio, né? Porque muitas vezes a gente vê o paciente em perda de peso, e como eu falo, quando eu falo perda de peso, eu estou contando aquela perda de peso que eu não sei a razão. Então, como eu dei o exemplo, aquele labrador que veio para mim na consulta com 45 quilos e que uma semana, 15 dias depois, ele está com 42, eu vou perguntar, o que mudou? Você mudou a ração? Você mudou a dieta? Ele está passeando mais? O que mudou? Teve diarreia, teve vômito, ficou uns dias sem comer? O que mudou na rotina desse paciente para ele ter perdido 3 quilos nesse período? E, muitas vezes, o cliente fala, doutora, não mudou nada. É a mesma ração, ele está comendo até mais, às vezes a pessoa fala, nossa, ele está com um apetite enorme, está comendo mais do que antes, não teve vômito, não teve diarreia, mas ele perdeu 3 quilos. O que está acontecendo? E, muitas vezes, ainda mais, quando é um paciente que, clinicamente, você avalia como saudável, ele não está caquético, ele não tem pelo opaco, ele não tem nada que a gente realmente avalie e fala, esse paciente está doente. Muitas vezes, clinicamente, ele está saudável. Essa perda de peso passa batido, mas ela já pode, sim, ser o início dessa síndrome, que é o grande desafio aqui para a gente conseguir diagnosticar num momento mais precoce. Então, eu trouxe aqui algumas poucas informações, num trabalho em andamento, ele não está publicado ainda, porque está em andamento, um trabalho que foi realizado aqui em parceria com o laboratório da Alchemy Pet. Um trabalho que foi feito com pacientes oncológicos e alguns controles, então foram apenas, por enquanto, 26 pacientes, tanto caninos e felinos, sendo 20 oncológicos, de doenças oncológicas confirmadas, e, por enquanto, 6 controle. E o que a gente encontrou, por enquanto, nesses pacientes? Então, aqui está a lista. Tentamos fazer uma avaliação a mais completa possível desses pacientes. Então, desde os exames de rotina, né, hemograma e bioquímicos, mas avaliações de algumas vitaminas, ciclo do ferro, hormônios, alguns marcadores inflamatórios. Então, a gente tentou aqui, né, abrir o máximo que a gente pôde em relação à avaliação desses pacientes, exatamente, alguns nesse processo de perda de peso, exatamente para tentar encontrar alguma coisa que talvez fosse condizente com o que os trabalhos mostram. Então, tem trabalho falando de hiperlactatemia, hiperinsulinemia, baixa de albumina, enfim. Então, será que no dia a dia clínico, na prática, é isso que a gente encontra? E o que a gente encontrou, por enquanto, nesse trabalho. Então, falando aqui do lactato, olha lá. Lá se falava, né, nos trabalhos que tem, né, paciente oncológico tem hiperlactatemia, tanto que tem, não sei se tem alguém que atende oncologia aqui, mas é meio que uma polêmica, pelo amor de Deus, você vai fazer quimioterapia, não use Ringer lactato de jeito nenhum. E aí, o que a gente encontrou nos pacientes? Dos pacientes oncológicos, de 20, 9 com alteração do lactato, mas 4 para cima, 5 para baixo. 4 tinha mais lactato do que a referência, 5 tinha menos. E olha só no controle. Espera aí, mas os pacientes controle, que não tinham, né, não eram pacientes oncológicos, eram pacientes saudáveis, 4 deles também tinham alteração do lactato. O que está acontecendo, né? Lipase SPEC foi incluída apenas por um marcador também de inflamação, que muitos pacientes têm. E dos pacientes oncológicos, nenhum controle, a gente encontrou 5 com lipase específica elevada. Nenhum deles tinha sintomatologia clínica, ainda, pelo menos. Ou tinha, e a gente não estava olhando para isso, mas, pelo menos, foi encontrada. Da B12, isso não foi nenhuma novidade, já esperado. Eu esperava que aqui o número fosse maior, né? 11 pacientes do grupo oncológicos com B12 mais baixa, aqui foi uma surpresa. 4 controle também com a B12 abaixo da referência. Vitamina D também não foi grande surpresa nos pacientes oncológicos, mas eu também imaginava que a gente fosse encontrar mais pacientes desse grupo com vitamina D abaixo da referência. No controle também tinha alguns com vitamina D abaixo da referência, a insulina. Essa foi um grande ponto de interrogação. Maioria, até hoje, todos os trabalhos que eu vi de alterações metabólicas em paciente oncológico falavam em hiperinsulinemia.
Realmente, aqui foram 12 pacientes com alteração da insulina, mas olha só um com a insulina elevada. Todos os demais com a insulina abaixo da referência. Esse eu não entendi até hoje. A gente até conversou, né? Estava conversando com o laboratório, da gente repetir essas dosagens nesses pacientes, porque eu não tenho uma explicação de por que a gente encontrou tantos pacientes no grupo oncológico com a insulina mais baixa, sendo que a gente esperava que fosse encontrar mais alta. E aqui o ciclo do ferro, acho que foi um outro grande ponto de interrogação. Né? Encontramos aqui 6 pacientes oncológicos com alteração do ferro sérico, porque isso não é tão diferente. Né? Você fala, às vezes tem anemia, realmente, pode ter uma baixa ingestão de alimento, tudo aquilo que eu falei, né? Má digestão, má absorção, então, realmente, eles podem ter um ferro sérico mais baixo. A gente avaliou a transferrina também. E aqui, o que a gente encontrou? 8 pacientes com a transferrina também abaixo da referência. E qual que é a observação que eu coloquei aqui? Também foi dosada a ferritina, que é o estoque. Todos os pacientes tinham ferritina normal, então não era baixa ingestão. Ferritina, eles tinham suficiente. Alguns tinham anemia clínica, né, avaliada, né, pelo hemograma, com ferro sérico normal, alguns o ferro sérico baixo, sem anemia, muitos deles, né, desses 8 aqui, ferritina normal, ferro sérico baixo e baixa transferrina. Então, será que é um problema de transporte? Esse eu realmente não encontrei. A gente está buscando, de repente, fazer mais pacientes, dosar em mais pacientes, para tentar encontrar qual a relação e se isso tem, de fato, alguma relação com perda de peso. E aí, trazendo aqui como considerações finais, eu não sei se eu pude trazer respostas, na verdade, ao tema, né? Quando eu falei aqui, eu até não iria escrever, acabou passando, né? Considerações finais sobre a nutrição do paciente oncológico, o que priorizar. Né? Eu acho que eu trouxe mais perguntas do que respostas, mas, do ponto de vista clínico, o que eu posso dizer? Primeiro lugar, acompanhar o peso, score de condição corporal e o índice de massa muscular desde sempre e sempre. E por que eu coloco isso aqui repetido? Não foi erro de digitação, não. Essas avaliações a gente precisa fazer desde a primeira avaliação, desde a primeira vez que o paciente pisa no seu consultório, e continuar fazendo toda vez. Alguns colegas não fazem nunca, alguns colegas fazem, às vezes, da primeira vez e depois não continua, mas é algo que precisa ser feito com frequência, porque não é incomum esse exemplo que eu falei. A gente vê paciente que na balança está ok, mas ele já está com perda de massa magra. Você faz a avaliação do índice de massa muscular e você vê que ele está perdendo massa magra. Mas a balança, o peso na balança está ok. Ele tem, você avalia, né, as camadas de gordura nos pontos, você vê que ele tem gordura, ele não está caquético, do ponto de vista vulgar, né, como muitas vezes se fala, considera aquele cão ou aquele gato pele e osso. Olhando, ele está bem, mas ele já tem essa perda de massa magra que precisa ser investigada. Interferir ao menor sinal de perda de peso, principalmente tentar buscar essa causa. Então, começar com o que eu sempre costumo perguntar para os clientes. O que mudou? Mudou a dieta? Está passeando mais? Está comendo menos? Né? A gente sabe que quimioterapia, tem no outro trabalho que eu acabei nem falando aqui em consideração, mas no primeiro trabalho que eu mostrei, daquele em seres humanos, né, de neoplasias no sistema digestivo, eles avaliam qual o motivo para essa desnutrição, ou quais os motivos para essa desnutrição em seres humanos. E o que eles mostram é que mais da metade, em alguns casos, mais de 70% das pessoas têm alterações pós-quimioterapia, efeitos colaterais da quimioterapia, que interferem diretamente com a ingestão de alimentos. Então, tem a chamada boca seca, tem alteração de olfato, alteração de paladar. Então, sabe, né, as pessoas muitas vezes falam que na semana que fazem quimioterapia, fica com gosto de ferro na boca, um gosto de terra na boca. É algo que eu sempre pergunto, né? Se acontece com a gente, deve acontecer com os animais. Então, será que ele não está comendo a ração, porque a ração está um gosto estranho? Né? O cheiro está diferente?
Então, isso é algo também muito importante. Se o cliente fala, nossa, doutora, ele vai, cheira a ração e vira cara. Eu acho que ele não está com fome, eu acho que ele está enjoado. Será que a ração está com cheiro estranho? Né? Então, como eu falo, põe um frango desfiado, um atum, uma carne moída, esquenta a comida para ver. Se ele comer, quer dizer que talvez aquela ração está com cheiro estranho. Assim como acontece nos seres humanos, a gente precisa ter esse olhar para contornar essa possível, das possíveis causas para essa perda de peso. Né? Buscar as causas de anorexia ou hiporexia, se houver, como eu comentei aqui. A caquexia, infelizmente, como eu comentei rapidamente, ela é uma síndrome, ela tem algumas etapas, e ela só se apresenta para a gente clinicamente, naquele quadro de perda de peso evidente, né, que você vê as costelinhas do cão ou do gato, enfim, num estágio mais avançado. Ela é muito difícil de se avaliar por exames, né, da gente prever, porque teve essa alteração aqui, então esse paciente ele vai estar, ou ele já está, num estado, né, dessa síndrome de caquexia. E, por conta disso, o que é um outro ponto que eu sempre bato na tecla, e de tudo que eu falei aqui, se vocês esquecerem de tudo que eu falei e lembrarem só dessa última frase, para mim já valeu essa apresentação, que é o quê? Buscar apoio nutricional para esse paciente antes da perda de peso avançada. Por quê? O que a gente recebe, eu vou falar por mim, não sei se outros colegas também têm essa mesma experiência, com mais frequência no consultório, aquele paciente que, de repente, pesava 20 quilos, agora ele está pesando 10, e agora ele é encaminhado para uma avaliação nutricional, para um acompanhamento nutricional. Agora, muito pouco eu consigo fazer por esse paciente. Agora, infelizmente, eu não consigo mais reverter isso, mas isso é muito mais comum do que eu gostaria que fosse. E, por mais, assim, eu posso dizer que sou, assim, fico feliz, eu sou agraciada, eu realmente tenho uma boa relação com diversos colegas, tanto clínicos gerais como de diversas especialidades, converso bastante com eles. E, por mais que eu repita, gente, encaminha antes, ou, pelo menos, não precisa nem ser para mim, não tem problema, não quer que seja para mim, encaminha para qualquer outro colega que trabalhe com nutrição. Mas antes que você consiga ver essa perda de peso tão evidente, porque depois que ela já chegou nesse ponto, a gente não consegue mais reverter. E, curiosamente, de todos esses pacientes que eu comentei desse trabalho, apesar de serem ainda um número pequeno, nenhum tinha baixa de albumina, que é o que a gente acha que é o primeiro que vai acontecer, né? Nenhum tinha baixa de albumina. Eu tinha um colega que falava, não, quando a albumina baixa, eu sei que o negócio está ruim, aí eu vou encaminhar. Eu falei, não é bem assim. A gente não vê isso, infelizmente, no dia a dia. Bom, gente, era isso. Sinto muito não ter podido trazer informações mais específicas do ponto de vista das análises clínicas. Deixo aí todos os meus contatos, redes sociais, enfim, e fico aí à disposição, caso tenha aí alguma dúvida, algo mais que eu possa, de repente, responder. E faço votos, quem sabe, né, a gente pensando junto, aí, cada um na sua especialidade, quem sabe, em breve, eu possa, de fato, né, fazer uma nova apresentação, falar, gente, descobri algo diferente, agora a gente pode focar nisso, focar aquilo, mas, por enquanto, ainda não. Vanessa, quero te agradecer demais. Eu acho que foi uma surpresa ver nutrição na grade. Eu sou assim suspeita a falar que é tão importante ter, né, esse tipo de discussão, principalmente quando a gente fala de clínica e análise clínica. É muito importante ver esses marcadores. O que eu queria colocar não é nenhuma dúvida, é só trazer alguns pontos que eu vejo na minha rotina também. Esses pacientes, eles têm alterações sensoriais muito importantes, eles perdem muito do olfato, muito do paladar, eles têm mucosas inflamadas, então fazê-los comer durante o tratamento é muito difícil, né? É muito difícil fazer com que eles comam espontaneamente. Então a gente tem realmente
uma dança dos pratinhos ali para entender o que dá certo. As formulações são super específicas, né? E é muito importante que a gente entenda exatamente o que você falou, essa perda de peso inicial e silenciosa no início, porque é uma doença silenciosa, né? Ela acontece, muitas vezes o tutor ele descobre numa avaliação de check-up do ano, vê um nódulo, ou vê o animal claudicando, ele vê alguma alteração simples e aí vai ver que é algo mais grave. E a perda de peso é algo que, na verdade, o peso é uma coisa negligenciada por todos os veterinários, né? Eu vejo muitos pacientes encaminhados que não têm controle do peso. Então, pesa só quando vai se lembrar, se passar em frente da balança e, deixa eu ver como é que está. Mas é muito importante, é um marcador que traz informações muito importantes. E não só ele, né? Essa avaliação corporal, massa magra, a gente tem que exercitar isso todos os dias nos pacientes, porque é feeling, é tato. Não é difícil e é subjetivo. Então, a minha mão vai ter uma experiência que a dele não tem, que a dela não tem. Então, a gente tem que treinar mesmo, né? Infelizmente, é uma avaliação que é subjetiva ainda, que é manual, que exige do operador, né? Mas o que eu queria deixar, né, como mensagem é que esses pacientes eles precisam de um olhar especial muito antes do diagnóstico, porque eles já estão inflamados, já estão, muitas vezes, em início de catabolismo, né, de gordura, de musculatura, com alterações cognitivas sensoriais graves. Então, não é simplesmente pôr ali e ver se ele come. Não é mesmo, porque eles não vão comer. Mesmo dando estimulante, mesmo, enfim, tem que ter é um desafio, principalmente no transtratamento, né? Na químio, na rádio, no pós-cirúrgico. É muito, muito importante a gente falar sobre isso. Parabéns. Posso fazer uma colocação também? Eu gosto das colocações, viu? Primeiramente, parabéns, viu, Vanessa, pela excelente apresentação. Esses resultados que você vem mostrando, eu acho que a gente precisa realmente concluir, aumentar esse N, para que no final a gente tenha, olha, realmente aqui é importante olhar, mas eu creio que nós estamos no caminho certo, que é muito que a gente vê na medicina humana, né? Muitos desses marcadores, lipase, né? Ácido fólico, vitamina B12, vitamina D. Eu não me surpreendi muito com a vitamina D, porque a gente tem acompanhado na nossa rotina laboratorial, que é assim, 80% dos pacientes que nós realizamos dosagem de vitamina D, ele tem os níveis de vitamina D baixo. Assim, isso tem uma variação muito grande com o tipo de alimentação, tipo de ração. Hoje a gente tem uma variedade de ração, né? É igual bala, né? Você vai assim a Cobase, aí, em qualquer pet shop, você tem ração de diversos tipos. E creio eu que não há o controle de suplementação adequada dessas rações, né? E a gente vê isso na prática quando a gente dosa vitamina D de uma série de pacientes. Pra você ter uma ideia, a gente faz por mês cerca de 11 mil pacientes, então a gente dosa, sei lá, em torno de umas 1.000 vitamina D por mês. Então nós estamos falando que 90% desses pacientes têm baixo nível de vitamina D. E assim, curiosamente, eu coloco como controle positivo os nossos cachorrinhos também. E assim, a gente controla a ração, alimentação, dieta também, então tudo bem balanceado. A vitamina D dele sempre está ok. Então, pelo menos a gente sabe que o que a gente está fazendo está funcionando, né? Está funcionando bem. E o que eu acho que a gente também precisa conscientizar os tutores é de trabalhar com nutrição preventiva, né? Acho que isso é importante. Assim, agora a gente vai trabalhar com a nutrição quando tem uma patologia, igual você mesmo colocou, agora é tarde, né? Assim, Eu acho que antes até de conscientizar os tutores, desculpa te interromper, a gente precisa conscientizar os veterinários. sim. Primeiro, os tutores, acho que não é nem tão difícil. Eu não sei se a Carla tem uma experiência diferente, mas eu tenho mais dificuldade de convencer o colega a encaminhar o paciente, como eu falo, não precisa ser para mim, gente, eu não estou nem puxando a sardinha para mim, encaminha para a Carla, encaminha para qualquer outra pessoa. Faz alguma coisa, exatamente. Eu acho mais difícil conscientizar o veterinário. É a mesma coisa que passar sonda, né? Eu tenho mais dificuldade de convencer o veterinário a passar uma sonda do que o cliente. Não, Mas claro. é nesse caminho mesmo. Não, concordo, porque o que a gente tem discutido muito com a Carla, e vai ser a palestra do Wagner, né? A gente vai entrar numa era agora de genética animal. Então, assim como os humanos, os pets eles têm uma predisposição a um tipo de alimentação.
Então, não adianta você suplementar com vitamina D se esse indivíduo ele não tem uma biodisponibilidade e absorção de vitamina B12, ou ele tem o intestino inflamado, não adianta você administrar vitamina D via oral, que você não vai ter absorção. Então, hoje, na medicina humana, tem muitos desses painéis, personal fitness, personal esporte, nutrição de forma geral. Você consegue entender a genética do indivíduo. Se você pensando nos animais, olha só a diversidade que nós temos. Então, pensando assim, os pets eles têm farmacocinética e farmacodinâmica totalmente diferente. Né? Algo que a Vanessa chegou a comentar lá no começo, a outra Vanessa, tá? Não sei, que sobre a questão do CLSI, né, que alguns antibióticos não são utilizados na prática clínica e que os clínicos exigem que a gente teste. Ciprofloxacina, por exemplo. Tá em letras garrafais no CLSI assim, ciprofloxacina não é indicado para nenhum tratamento veterinário. Aí você fala assim, nossa, mas tem um monte de ciprofloxacina no mercado. Sim, a indústria farmacêutica, o papel dela qual que é? Produzir e vender. Compra quem quer. Mas o documento está lá, está escrito. Não utiliza, não tem indicação alguma de ciprofloxacina para uso veterinário. Porque, assim, tem a farmacocinética instável. E assim como a alimentação também. Então, essa variabilidade genética que o Wagner vai abordar é muito importante na alimentação. Então, o que a gente tem trabalhado, viu, Vanessa, agora para o próximo ano, é justamente isso, fazer painéis genéticos para os animais. Saber o perfil genético deles. Falar assim, ó, aqui não adianta, que assim, ele não vai bem com esse tipo de suplementação. Isso vai auxiliar você muito. E olha que curioso, é uma informação que eu nem trouxe na apresentação. Esses pacientes que tiveram baixa de ferro sérico, eu fiz suplementação de ferro, tanto por via oral quanto intramuscular, dependendo do paciente, alguns via oral, algum intramuscular, doses mais altas, tempo mais prolongado, nenhum elevou o ferro. Perfeito. Pode ter a ver, eram pacientes oncológicos, né? Estou estudando para ver isso, pode ter a ver, mas quem sabe... Genética? Pode ser. Nenhum. Você fazia, mandava para vocês de novo, dosava o ferro lá embaixo. Caramba, aumenta a suplementação intramuscular, via oral, faz tudo. Nenhum. Essa é outra história, outra polêmica. Claro. É. E com muito sacrifício. Claro. Vanessa, obrigado, viu?